A principal intenção de Satanás é impedir o crescimento da igreja, retardando o avanço do evangelho e o amadurecimento dos crentes. A igreja do primeiro século, ela venceu os impedimentos de Satanás e alcançou grande crescimento em seus dias. A descrição do crescimento da igreja no livro de Atos demonstra a conquista, a vitória da igreja sobre Satanás. No capítulo de número 2, verso de número 41, depois do sermão de Pedro, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso é grande vitória no reino de Deus. No capítulo 2, verso de número 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E aí diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Extraordinário isso. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso de número 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Queridos irmãos, isto é prova de que o reino de Deus estava triunfando sobre o reino das trevas. E Satanás estava perdendo domínio ali em Jerusalém a cada momento. Capítulo 5, verso de número 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Aqui já não diz o número de discípulos, fala multidão. Capítulo 6, as primeiras palavras. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Capítulo 6, verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Capítulo 9, verso de número 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Todo esse sucesso espiritual deveu-se principalmente a 4 compromissos espirituais praticados pelos crentes daquela época. Número 1, de evangelização constante. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 8, 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então havia uma intensa evangelização naqueles dias. Número 2, ensino permanente. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Terceira atitude, terceiro compromisso espiritual dos crentes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ainda, verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Terceira atitude, terceiro compromisso, perseverança dos santos. Repitam. Vamos repetir os 3 primeiros e falar o 4º já. Primeiro, então, evangelização constante, ensino permanente, perseverança dos santos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Quarta atitude, eles tinham um compromisso com a oração contínua. Vamos repetir: oração contínua. Esta palavra aparece também em Atos capítulo 12, verso de número 5,
com respeito a um episódio que envolveu o apóstolo Pedro. A Bíblia diz o seguinte: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Para que a igreja não cresça, Satanás fará tudo para neutralizar a evangelização constante, o ensino permanente, a perseverança dos santos e a oração contínua. Vamos ver primeiramente como o inimigo tenta então impedir a evangelização constante. Ele procura fazer duas coisas. Ele tenta convencer a igreja que ela já fez tudo o que podia fazer com respeito à evangelização mundial, para levar a igreja ao comodismo. Número 2, ele também procura convencer a igreja de que ela já está o suficientemente grande e poderosa. Bom, vamos pensar o seguinte: por que é que não podemos parar de evangelizar? Não podemos parar de evangelizar, sabe por quê? Porque a cada dia nasce uma nova cidade, cerca de 400 mil pessoas, de 3 em 3 anos surge uma nova Rússia, e de 12 em 12 anos surge uma nova China, ou seja, em outras palavras, novas gerações surgem a cada momento, que nunca ouviram falar de Jesus. Então a igreja não termina a sua tarefa assim. Segundo, porque a grande fila de pessoas sem Cristo estende-se por 1.150.000 quilômetros. Sabe o que significa isso? Se enfileirássemos todas as pessoas que estão na face da terra sem Cristo, significava uma fila que iria rodear o planeta Terra 38 vezes. E esta fila está crescendo 32 quilômetros por dia. Por que não podemos parar de evangelizar? Porque na África, enquanto os cristãos conseguem 3 conversões, os muçulmanos conseguem 7. Por que não podemos parar de evangelizar para contar vantagens? Porque milhares perecem eternamente a cada dia. Se não evangelizarmos, muitos partirão para a eternidade sem Deus. Morrem cerca de 100 milhões de pessoas por ano. Somente no período desse culto, desde a hora que ele começou até a hora que ele vai terminar, morrerão cerca de 16 mil pessoas ao redor do mundo, e a maioria dessas pessoas partirão para a eternidade sem conhecer Jesus. Jesus disse: vós dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4,35, que significa esta palavra de Cristo, que a humanidade é como se fosse uma grande lavoura, e os seres humanos são frutas que estão amadurecendo. Se não forem colhidos para o reino de Deus, para a igreja, para o lugar onde Deus reina, estas frutas amadurecem, caem e apodrecem e se perdem. Há um tempo para cada coisa, há um tempo para a colheita desta geração. Nós temos que fazer essa colheita através de uma evangelização cada vez mais bem feita, mais ampla, mais completa. Não podemos parar de evangelizar, porque esta é a tarefa mais urgente que a igreja tem para realizar. Vamos para segundo pensamento. A estratégia maligna para impedir o ensino permanente. O ensino da palavra deve ter prioridade na igreja. O ensino da palavra deve ter prioridade no culto. E não pode ser substituído por nenhuma outra atividade. Existe o lugar e o tempo para adoração, para louvores, mas o lugar da palavra é insubstituível, inquestionavelmente singular. Salmo 27, verso 4 diz que o culto divide em 2 partes. O salmista escreveu: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Aí ele vem com as duas partes. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor, adoração, e aprender no seu templo. Se o templo não for um lugar primordialmente de adoração e de ensino da palavra, o templo estará sendo usado de forma errada. A Bíblia diz que é sobre o fundamento firme da doutrina bíblica que se constrói o edifício da fé cristã. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui, fundamento dos apóstolos é o ensino dos apóstolos. E dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. E ainda, Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo escreve a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, doutrina é fundamental na salvação, na consolidação da nossa fé. Eu li em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti. Como Satanás procura impedir o ensino permanente na igreja? Vamos lá. Primeiro, tentando ocupar o tempo da pregação com comemorações, com apresentações indevidas, que não edificam a fé cristã. Um templo tem que ser, nós temos que nos convencer de uma vez por todas que o templo foi feito para adoração e ensino. Não é para atividades sociais, nem culturais. É para ensino. É por isso que a igreja tem que ter outras áreas para isso. Mas o templo deve ser consagrado com exclusividade para a adoração e para o ensino. Satanás procura também poluir o púlpito. Tenta tirar essa função gloriosa da igreja de ensinar permanentemente a palavra, tornando o púlpito um lugar de apresentações e shows evangélicos. Ainda, Satanás procura também profanar o púlpito. E ele tem conseguido esse intento, trazendo para o púlpito pessoas mundanas para expor objetivos mundanos. Um desses objetivos são os políticos. Motivos políticos sendo ventilados no púlpito, dentro do templo, na hora do culto. Profanação total. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. O apóstolo Pedro também escreveu: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, olha aqui, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, segundo a carta de Pedro 2, de 1 a 3. Então está predito na Bíblia que muitos púlpitos seriam invadidos por esta profanação, por falsos pregadores, por falsos mestres, e que muitos seguiriam as suas dissoluções. Para vencermos este ardil, temos que levar a sério o ensino da palavra de Deus e ficarmos vigilantes quanto ao trabalho dos demais obreiros da igreja, como fez Paulo. Vou explicar, mas vou ler agora um versículo. Paulo diz aqui, capítulo 20 de Atos, verso 27 a 31. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Número 1, dê exemplo.
Se eu quero que os obreiros aqui sejam sérios no seu modo de falar, eu tenho que ser sério também. Paulo diz: nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, ele também está dizendo aqui que o ensino era abrangente. Paulo ensinava sobre todos os aspectos da vida cristã. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo está falando aqui para obreiros. Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Número 3, oposição do maligno contra a perseverança dos santos. Nós já vimos os dois pontos. Primeiro, da evangelização, segundo, do ensino da palavra. Agora, a perseverança dos santos. Hoje em dia, muitos cristãos não querem ter qualquer compromisso com os cultos e nem mesmo com a igreja, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não deixando a vossa congregação. Se você estabeleceu como aqui é o lugar onde você quer buscar a Deus, aprender as coisas de Deus, então mantenha uma certa frequência, um certo vínculo permanente, porque esta é a sua congregação. A igreja de Jesus Cristo está em toda parte do mundo, mas Deus trata ela por grupos. Cada grupo é um lugar, Deus prepara tudo que Ele tem para aquele grupo. Tudo, dons espirituais, cura divina, salvação, perdão, tudo. Então, este grupo, constituído aqui em Trindade, como um grupo de cristãos que temem a Deus e buscam a Cristo como Senhor, você tem aqui neste lugar, pela sua fé e pela sua sinceridade diante de Deus, você tem todas as bênçãos da graça divina. Se você sair daqui e visitar um outro grupo, você também será abençoado, não resta dúvida. Mas o seu lugar de origem é aqui. E você tem um lugar que identifica você. Você encontrar com alguém lá longe, ele perguntar onde é a sua igreja, o lugar onde você serve a Deus. Diz: eu sirvo a Deus no Evangelho Pleno, ali em Trindade. Não é proibido visitar, não é proibido cantar com outros irmãos, orar com outros irmãos, de maneira nenhuma. Desde que todos estejam dentro da mesma doutrina, da mesma palavra, são nossos irmãos. Satanás tem procurado lançar toda a sorte de embaraços para que o crente não persevere nos cultos de sua igreja. Quando os santos diminuem a sua perseverança, o inimigo ganha domínio e a igreja para de crescer. Deus fazia maravilhas pelas mãos dos apóstolos, porque estavam todos juntos, porque estavam todos perseverando. A perseverança gera unidade, a unidade traz a glória de Deus é a manifestação do poder de Deus. Último ponto, a ação do maligno, a tentativa dele para enfraquecer a oração contínua. Primeira coisa que eu quero dizer sobre esse ponto, vou ser bem honesto, não é fácil orar. Você quer saber se o mundo tem coragem? É você descobrir se ele se compromete com oração. Porque oração não é fácil. Ninguém me diga para mim que é muito fácil orar. Não, para mim é super fácil orar. Não é fácil. Oração você tem que desprender da realidade, do mundo material. Nós somos pegados desse mundo, né? A gente tem que pegar, a gente tem que tocar, a gente tem que sentir o cheiro. E quando você vai orar, você vai para um mundo invisível. Você vai falar com Deus invisível, real, mas invisível. Você tem que exercitar o seu espírito. Você tem que sair dessa dimensão tão pobre nossa, que é a dimensão material. Deus nos deu capacidade para ter comunicação com Ele, contato com Ele, porque Deus nos deu um espírito, mas nós usamos muito pouco esse espírito.
Você usa mais a alma. A alma a gente usa toda hora, porque a alma diz respeito à mente, à memória, a emoções. Tem gente que acha que está usando a alma, está exercendo todas as faculdades espirituais dela. Não. A alma pode estar intrinsecamente ligada só com o corpo e os desejos do corpo. E tudo isso fazer da pessoa um homem carnal. Quando é que ele é um homem espiritual? Quando o espírito dele se impõe sobre a alma e o corpo. O espírito se impõe, o espírito governa. Aí somos espirituais. No Salmo de número 32, verso 6, li ele agora recente aqui para a igreja, está escrito assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Eu repito o que eu falei aquele dia: nós provamos a nossa santidade pela nossa capacidade de orar. Pelo que todo que é santo orará a ti. A oração foi o fator principal nas grandes experiências do povo de Deus. Vamos lembrar de alguma. Moisés encontrou na oração o caminho para vencer seus inimigos. Êxodo 17:11, a Bíblia diz que Moisés subiu no monte e levantou as mãos e orou a Deus, e Josué vencia os amalequitas, os inimigos lá embaixo. Davi orava 3 vezes ao dia. Por quê? Porque as obrigações dele como rei, como líder, como conquistador, como salmista, como poeta, exigia que ele mantivesse uma comunhão permanente com Deus. Então no Salmo 55, verso 17, ele diz que orava cedo, de manhã, meio-dia e à tarde. Daniel conquistou grandes batalhas espirituais pela oração. Capítulo 10 de Daniel, verso 12 diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel conseguiu fazer o céu abrir, conseguiu trazer um anjo à terra, trazer seres angelicais à terra, tudo porque ele orava. E está dito, o anjo disse, o ser angelical disse: eu vim por causa das tuas palavras. Palavras eram aquelas palavras de oração. Paulo foi um homem de oração. Paulo disse: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. E o Senhor Jesus Cristo foi o grande exemplo de uma vida de oração contínua. Eu não vou nem citar todos os versículos que falam de Jesus orando, são dezenas e centenas, mas só tem um que eu quero citar, Hebreus 5, verso 7, sobre a vida de oração de Cristo. Está escrito: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Quando um cristão deixa de perseverar em qualquer área, a primeira coisa que ele perde é a vida de oração. Pare de perseverar, pare de ler a Bíblia, pare de vir à igreja. A primeira coisa que você vai perder é a capacidade de orar. Você encontrou um irmão que faz muito tempo que vem na igreja, que está distante da comunhão, você pode ter certeza que a oração ele já perdeu há muito tempo. Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Satanás tem grande interesse em bloquear a vida de oração da igreja. Quando a igreja para de orar, ela também para de crescer e os problemas se multiplicam. Finalizando, a igreja do Senhor precisa continuar crescendo em nossos dias, irmãos. Nós temos que ser firmes na nossa batalha contra o maligno. E entre o posicionamento adequado que temos que tomar, exatamente temos que tomar essas 4 atitudes da igreja primitiva: evangelização permanente, constante, ensino permanente, perseverança dos santos e oração contínua. Então ele conta conosco e nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor, conta com a minha vida, Senhor, tão pequeno, tão frágil, mas o Senhor conta comigo e o Senhor vai também me capacitar para isso. Amém? Feche os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos